Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez, né, para comentarmos algo que tenha acontecido, né, no transcurso desses últimos dias. Nós viemos aqui no Rio de Janeiro, passamos por um período aí chamado carnavalesco, e hoje é quinta-feira, pós-carnaval. Eu não estava realmente com cabeça voltada para fazer algum tipo de comentário sobre algumas questões que no dia a dia incomodam a gente, e como eu disse, mesmo que incomodem, elas precisam ter algum tipo de relevância em relação àquilo que a gente chama que é a questão teológica. Então precisa ter algum tipo de relevância teológica. E nós estávamos aí sendo... Aliás, não, nós somos sempre bombardeados por um grande número de notícias, boa parte delas, quando vai se verificar, são fake news, né? A gente precisa estar acostumado com isso, precisamos ter critérios, até mesmo na hora de pensarmos em assumir algum tipo de narrativa com base em determinadas informações, porque na maioria das vezes, se não houver uma checagem criteriosa, nós estamos fadados, né, a fazer algum tipo de comentário e até achando que aquele comentário tem toda a sua relevância, mas fundado em algum tipo de situação que não se sustenta por muito tempo, até porque a gente precisa ter consciência de que nem tudo fundamenta as nossas ideologias, né? Elas são muito baseadas em, em, em sustentáculos que, na realidade, com o tempo nós vamos ver que eles não se sustentam por si próprios, não têm princípios. A gente precisa tomar muito cuidado em relação a essas questões que têm se apresentado a nós. E, de um modo geral, parece que a tônica hoje é se falar da invasão da Ucrânia, das muitas fake news que surgem a partir dessa ofensiva russa dentro do território ucraniano, e a gente precisa tomar cuidado com relação a tudo que vem a partir desse ambiente, deste cenário que atualmente é um campo de guerra, é um cenário de guerra. A gente precisa tomar cuidado porque há muitos interesses envolvidos nesse confronto especificamente. Aí você pergunta, bom, mas há tantas outras invasões, há tantas outras calamidades provocadas por países que se dizem detentores de uma determinada hegemonia, e esses países, eu não preciso aqui nem citar o nome do principal, esses países fazem até mesmo a revelia de órgãos, né, como órgãos consultivos, de assembleias como assembleias da ONU, eles passam por cima de determinadas situações para promoverem as suas guerras, que não são guerras particulares, já que elas afetam uma coletividade, elas afetam a vida de uma pessoa, e na razão direta das coisas, esses países, e esse principal país, ele não tem sequer, não há qualquer tipo de ação punitiva com relação a este país pelas suas arbitrariedades, pelos suas constantes intervenções em estados nacionais. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de determinadas situações, porque eu estou vendo, pelo menos é o que eu tenho visto muita gente comprando gato por lebre.
Então, não custa nada a gente, se não temos o que falar, se não temos o que comentar, não vamos ficar fazendo com que determinadas fake news possam proliferar, porque uma vez que você adere, você fica sensibilizado com determinadas situações que têm acontecido, você vai querer compartilhar aquilo e, obviamente, que se você compartilha, outros vão ter acesso do seu raio de relacionamentos, ou vão ter acesso, podem comprar também aquela ideia e vira no que dá no que tem dado atualmente. A gente precisa tomar muito cuidado em relação a essas situações. Mas eu estou fazendo menção desta situação porque qual é a relevância, afinal de contas, qual é a relevância teológica que a gente pode tirar de todos esses acontecimentos, esses últimos acontecimentos, nos últimos 10 dias, esses acontecimentos em escala, né, que podem chegar, por exemplo, podem provocar uma guerra em escala mundial, uma terceira guerra mundial, que eu não acredito muito, mas qual é a relevância teológica de tudo isso? E a gente precisa, além dessa questão escatológica, né, vamos supor que nações que são aí conhecidas como potências nucleares, elas vão se, elas por desentendimentos como este que está acontecendo agora, que tem como cenário, por enquanto, cenário de guerra o território ucraniano, mas vamos supor que esse conflito comece a arrastar para dentro desse conflito as outras nações ali vizinhas e de repente a gente vê um confronto nuclear. Então a gente precisa pensar do ponto de vista da escatologia, aniquilação total. Né? Existe esse viés escatológico. Mas além desse viés escatológico, propriamente dito, eu me lembro de uma escola teológica alemã que é conhecida como Heilsgeschichte, e essa escola teológica ela primava principalmente por uma história da salvação que desvinculada, né? Vou tentar sintetizar, é muito complicado sintetizar conceitos teológicos dentro de um determinado período aí, de alguns minutos, mas essa Heilsgeschichte, ela fazia toda a sua construção teológica com base numa história da ação, revelação divina, mas desvinculada desse escopo maior de história que a gente está acostumado a ver, né? E a gente fala muito de uma história mais abrangente, de um escopo, de um arcabouço maior, do ponto de vista da ação divina na história, porque esse tipo de conceituação teológica está muito mais atrelado ao conceito, né? Pelo menos do ponto de vista desses que defendem essa soberania divina, e eu não estou aqui para questionar a soberania divina, mas defende essa soberania divina que extrapola todo esse tipo de entendimento específico de uma salvação que acontece e é uma história que não é uma história que está dentro desse escopo maior e que vai influenciar e que vai mostrar que a ação divina é soberana em toda a história. Então, ela é uma visão muito mais específica do agir de Deus. E o que a gente tem observado é que a revelia de tudo isso, tá? A revelia de tudo isso, a gente está aqui imaginando que quando esses conceitos teológicos de Heilsgeschichte começou a ser conhecido, isso fazia parte de uma escola, de um conceito teológico, de uma escola dentro da academia, principalmente no cenário, no contexto teológico alemão, não é? Ele foi, de alguma maneira, muito combatido, não foi muito aceito, até porque os chamados calvinistas, de um modo geral, batiam, calvinistas não, mas esses que têm uma visão, por exemplo, como calvinistas, iam bater do ponto de vista de um rechaço contra esses conceitos,
já que fazia com que essa história salvífica fosse bem mais específica e não tão abrangente a ponto de você, por causa dessa abrangência, falar em soberania divina, coisa que, né, eu não estou falando especificamente de calvinista, mas os calvinistas se pegam muito essa questão da soberania divina. Então, a relevância teológica, primeiro, com relação a esses acontecimentos que têm tomado lugar, né, nesses últimos dias, por conta, mais especificamente, da invasão russa na Ucrânia, tem nos demandado algum tipo de reflexão teológica, tem demandado de cada um de nós algum tipo de visão que nos leve a pensar e repensar do ponto de vista de uma escatologia, até porque os chamados líderes evangélicos ou religiosos que temos aqui no Brasil, e eu já falei especificamente sobre isso, dificilmente você vai ver essas pessoas pregando sobre escatologia, sobre fim de mundo, até porque para essas pessoas que estão surfando numa onda dessa de maioria evangélica, de maioria e de um grande cacife político, né? Porque virou um cacife político ser conhecido como líder evangélico desse país, essas pessoas começam a abandonar, do ponto de vista de suas pregações, esses conceitos mais escatológicos que falam de fim do mundo, de aniquilação total da vida aqui neste planeta. Então, há um refreamento de todas essas questões que são muito latentes na vida da igreja. Então, eu estou chamando a atenção com relação a esse conceito teológico da Heilsgeschichte, que foi tido e é tido até hoje em alguns centros acadêmicos de teologia, como algo de uma escola liberal, né? Que às vezes as pessoas, quando não conhecem, taxam tudo de liberal, né? Como liberal, como alguma coisa que não necessariamente tem a ver com a própria expressão de fé, tá atrelado a pessoas que deixaram de lado a questão da crença, da religião, da devoção e agora estão se apegando a, a esses conceitos técnicos e filosóficos que, em algumas situações e alguns setores, são bastante rejeitados, né, pelos que fazem parte de determinados grupos. Então, o que a gente está querendo chamar a atenção é que há uma relevância teológica com relação a esses acontecimentos, do ponto de vista escatológico, do ponto de vista de um conceito de salvação e de história da salvação que não envolve, e como eu estou dizendo aqui, não envolve o conceito de soberania divina do ponto de vista de uma abrangência como a gente está acostumado a ver, uma coisa bem universalizante, mas tem a ver com uma história de salvação especificamente e, portanto, alguma coisa que a gente pode dizer que esteja à parte dessa história e desses desdobramentos de fatos, de acontecimentos históricos, tais como, por exemplo, essa questão da invasão russa, da incursão russa em território ucraniano. Então, são relevâncias como essas que a gente, a todo momento, é uma demanda para que possamos refletir sobre essas questões e emitirmos, sim, todas as considerações que devem ser emitidas, mas com bastante critério, com bastante cuidado e sempre nos acercando de que são situações que efetivamente acontecem a todo instante e a todo momento. Então a gente precisa ter, por causa até das fake news e de outras coisas mais, a gente precisa ter uma clareza naquilo que nós estamos falando. Eu me lembro até que eu fiz até uma postagem
Hoje, não tem muito tempo, eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais e fazendo uma comparação desse sistema aí, que é chamado de SWIFT, com a marca da besta lá do Apocalipse. Porque tem lá as suas semelhanças quando a gente começa a comparar. Não necessariamente por causa de um indivíduo, ninguém vai poder comprar, mas, por exemplo, hoje, né, até por causa dessa questão da guerra, há uma guerra de informação e de isolamento, né, da Rússia, porque é o país agressor, e um dos isolamentos é não ter mais esse livre trânsito no mercado internacional. O mercado de compensações, o comércio externo, como funciona hoje, como está tudo interligado. Né? Então, há semelhanças sim, há semelhanças, porque imagine você, um cidadão russo que ainda tem conta, está no exterior, mas tem conta num banco russo, está viajando e ele quer pagar uma determinada conta com cartão de crédito e o seu cartão de crédito ou o seu cartão de débito vai ser rejeitado porque aquele banco que ele tem conta na Rússia, aquele banco está alijado desse sistema SWIFT. Então esse cidadão, como é que ele vai ter que se virar de outro jeito ou de outro modo para poder arcar com as suas despesas, estando ele fora do seu país? Então, o nível de comparação entre o que está lá no Apocalipse capítulo 13, se não me engano, sabe a questão da marca da besta, que ninguém vai poder comprar nem vender, né, se não tiver essa marca da besta, cabe numa situação como essa. Cabe numa situação como essa. Então, são situações que a gente vai buscar algum tipo de reflexão. Não estou aqui defendendo, aqui não é uma bandeira para defesa do que o governo russo está fazendo ou fez dentro do território ucraniano, e nem aqui há uma defesa da própria Ucrânia. Tá? Eu estou apenas, não estou tomando partido. Aliás, nós brasileiros, nós não deveríamos tomar partido de ninguém. Nós queremos a paz, queremos, mas não temos que tomar partido efetivamente de ninguém nessa história. Né? E pensar, né, do ponto de vista das relevâncias, o que isso nos mostra em termos daquilo que nós conhecemos dentro da própria Escritura Sagrada. Então eu queria deixar, num primeiro momento, essa reflexão com vocês. Espero ainda voltar durante este dia com mais uma ou duas, se possível. Caso não, nós vamos ficar apenas com essa reflexão, mas de qualquer maneira eu quero agradecer de todo o coração a sua atenção neste dia. Que Deus abençoe, que Deus lhe dê um dia na presença do Senhor. Tenham todos, então, um excelente dia de quinta-feira. Obrigado e um abraço.